Fala galerinha do bem, Amadeu na área aqui, direto do CT Moacir Barbosa. O Boteco do Amadeu esteve aqui presente na apresentação do meio atacante colombiano Juan Rojas e também aonde o nosso diretor, o Admar Lopes, também falou sobre algumas situações de contratações, de como o Vasco vai se comportar nessa próxima temporada que vai se iniciar para o Clube de Regatas Vasco da Gama na próxima quinta-feira, dia 15, diante da equipe do Maricá em São Januário, às 21h30. O Rojas está animado, eu fiz até pergunta a respeito da evolução do futebol sul-americano, do futebol colombiano, inclusive a seleção colombiana no último sub-20 ficou em terceiro lugar, e como é essa ascensão, e como ele se sente no Vasco. Ele falou que já está se sentindo muito bem, está se sentindo em casa. É um jogador que vai demorar um tempinho. Eu acho que umas 2 semanas ele já deve estar apto para entrar e jogar. Então, quando eu falo 2 semanas, lá pela quarta rodada do campeonato Carioca, quarta, quinta rodada, a primeira rodada, o Vasco vai enfrentar a equipe do Maricá, Nova Iguaçu, Flamengo. Acho que depois do jogo do Flamengo ele já vai estar apto, inclusive está treinando, né? Já está treinando nessa lua aqui que vocês estão vendo no CT Moacir Barbosa, e também alguns tópicos que foram colocado agora nessa coletiva, né? Boa tarde, Rojas. Boa tarde, Admar Lopes, Amadeu do canal Boteco do Amadeu Vasco. Rojas, bem-vindo, sucesso. Devido à ascensão da seleção colombiana, de jovens jogadores colombianos espalhados pelo mundo, e você um jovem atleta, um bom atleta, o que te fez vir para o Vasco? O projeto esportivo que foi apresentado a você, o que mais te chamou a atenção? E para o Admar Lopes, o Vasco busca atletas prontos ou jogadores com margem de evolução ou valorização? Sabendo que você, né, Admar, é um cara que tem sempre monitorando, desde a época lá de Portugal, da França, monitorando jovens atletas sul-americanos. Por isso que eu te fiz essa pergunta e sucesso, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Cuando me presentaron el proyecto, creo que lo que más me motivó a venir es que voy a jugar y a competir por un puesto. Creo que uno como jugador eso es lo que desea en la carrera, jugar y pelear por un puesto donde la competencia es sana, donde vas a pelear por un puesto para jugar en una de las mejores ligas. Entonces creo que era lo que más me llamaba la atención y gracias a Dios se pudo dar. Em relação à sua pergunta, sim, na verdade, cada clube é um clube, cada contexto é um contexto. O mais importante, quando nós tomamos a decisão de avançar por um perfil de um jogador para uma determinada posição, é a fome, a saúde. O futebol brasileiro é um futebol, como vocês sabem, com um calendário complexo e com muitos jogos. Tem que ter jogadores com saúde, com fome e com ambição e com vontade de vestir a camisa do Vasco. Não quer dizer que sejam só jogadores mais jovens ou não haja espaço também para jogadores mais experientes. Tem a ver com a vontade e tem a ver também com o contexto do elenco. Na janela do meio ano fomos buscar jogadores jovens, mas também fomos buscar o Tiago e também fomos buscar o Carlos Cuesta, que tem 26 anos e com muitos jogos de experiência internacional. Dependendo um pouquinho da posição e daquilo que nós entendemos que é o casamento, no caso do Cuesta com o Roberto Renan, que é um pouquinho mais jovem, o Tiago que trouxe um pouquinho de experiência ao meio, que nós achávamos que, apesar de termos o Tchetché e o Jair, tem a ver com a oportunidade, com a vontade do jogador, não tanto com a idade. O BI não é o mais relevante aqui. A respeito do Pablo Ezequiel Verratti, nosso capitão, centroavante, o Vasco não recebeu proposta nenhuma sobre o Verratti, tá? E o Verratti amanhã estará treinando, amanhã, terça-feira, às 8h30 da manhã, já estará aqui em São Januário. O Vasco não recebeu proposta nenhuma. Pode ser que os paraguaios aí, a mídia paraguaia, né, daquela vontade de ter o Verratti no Cerro Porteño, mas o Vasco não recebeu essa proposta. E a respeito também do Leandrinho, que foi dito, o Leandrinho, ele deseja deixar o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Diniz tentou conversou com ele, falou sobre o projeto para essa temporada de 2026, mas ele quer sair, porque ele recebeu 2 propostas e a proposta tem que ser boa. Tem que ser boas, tanto para a equipe, para o clube, né? Para o Vasco e também para o atleta Leandrinho. Mas provavelmente o Vasco deve negociar o lateral esquerdo Leandrinho. E também vamos falar aqui sobre a situação do nosso jogador, né,
que o Adson que veio dessa lesão, o Diniz foi claro, disse para nós aqui na coletiva que ele está se recuperando bem, já está treinando com a equipe aqui no CT Moacir Barbosa, no gramado, mas é um jogador que demanda ainda um pouquinho de tempo, porque foi uma lesão séria, então uma reconstrução, mas ele já está apto e com tempo, tem que ter muita calma, como o professor Diniz falou, calma para poder voltar a jogar em alta qualidade. Diniz, boa tarde, Amadeu do canal Boteco do Amadeu Vasco, mais uma vez desejar um feliz ano novo, sucesso e que o Vasco da Gama faça uma temporada brilhante. Diniz, o elenco hoje está mais próximo da identidade que você quer para o Vasco? Vou fazer uma pergunta curta. Não, eu já tinha ano passado um elenco. Eu sempre falei que eu gostava do elenco do Vasco e gosto de verdade. A gente tem jogadores que, embora não tenham terminado a temporada tão bem, que foram muito importantes na minha chegada. Se a gente pegar o caso, principalmente do Tietê. Quando eu cheguei aqui, antes dele machucar, ele estava entre os 3 melhores jogadores do time, com toda certeza. Aí teve um momento que ele se lesionou e depois sentiu de novo e não conseguiu voltar naquele nível. Mas é um jogador que ele pode voltar a entregar a qualquer momento aquilo que ele entregou na minha chegada. E outros jogadores também aconteceu isso. Então, esse é um elenco que eu gosto. E a gente está procurando reforçar de maneira qualitativa dentro da realidade do clube. E eu estou bastante animado com a temporada. Mais ou menos é isso aqui, galera. Aqui diretamente do CT Moacir Barbosa. Não sei se agora é muita coisa, muita informação na cabeça, mas qualquer coisinha eu passo para vocês as informações durante o dia. Diretamente do CT Moacir Barbosa, Amadeu, para o canal Boteco do Amadeu Vasco.